Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Firme e forte para essa nova fase? Então, beleza, tá? Hoje a gente vai falar sobre ligação covalente. Só queria deixar uma coisa clara para vocês, que a ligação de hoje é uma introdução para a nossa aula de sexta-feira. Então, hoje vai ser uma aula bem curta, com pré-requisitos para a gente discutir na sexta-feira, tá certo? Vamos lá, então? Bom, para a gente falar sobre ligação covalente, há necessidade de a gente falar sobre a regra do octeto. O que é a regra do octeto? Os elementos eles vão se unir por ligação química para adquirir estabilidade semelhante a um gás nobre. Aí a gente já viu que lá na ligação iônica, antes das férias, a ligação iônica ela se dava pela o quê? Transferência de elétrons. Por quê? Era uma ligação entre um metal e um ametal. A gente sabe que metal gosta de dar elétrons e os não metais gostam de receber. Por que os metais doam? Porque na última camada tem de 1 a 3. Por que os não metais recebem? Porque tem de 5 a 7. Então, para mim, que tem 1 elétron, é mais fácil perder 1 do que ganhar 7. Eu gasto menos energia. Se eu sou um elemento que eu tenho 6 elétrons, para mim é muito mais vantajoso ganhar 2 do que perder esses 6, correto? E aí, o que acontece? Na ligação covalente, é uma ligação por compartilhamento de elétrons. Significa que ambos os elementos têm a necessidade de receber elétrons. Então, eu preciso e você precisa. Então, ninguém dá e ninguém só recebe, né? Então, os dois têm que receber, na verdade. Se é uma ligação entre não metais, significa que ambos vão ter de 5 a 7. E quem são os não metais? São aqueles que só fazem parte da fila de eletronegatividade, que a gente já viu. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Entre o flúor e o fósforo, todos têm de 5 a 7 elétrons. O hidrogênio é o único dessa tabelinha que não tem 7 elétrons na última camada, né? Se você olhar aqui, o que acontece? Existem exceções à regra do octeto. Lá no primeiro ano, foi discutido, no nono ano, vocês tiveram a exceção só pelo hidrogênio. Agora, no ensino médio, a cobrança é maior. Então, além do hidrogênio, tem o berílio e o bório. Então, a gente vai falar rapidamente dos três, tá? Todos os elementos da ligação covalente vão ficar com 8, com exceção do H. O hidrogênio ele tem 1 na camada de valência. Então, ele tem uma única camada com um único elétron. Segundo a regra, se ele tem 1, é mais fácil ele perder 1 do que ganhar 7. Só que se ele perde o único elétron que ele tem, e aí ele some, não tem nada para compartilhar, então não tem ligação para fazer. Então, você também não pode colocar 7 elétrons dentro dessa camada, porque nessa camada não comporta 7, só comporta 2 no máximo. Então, o hidrogênio é uma exceção que vai receber 1 e vai ficar estável com 2 na última camada. Tudo bem? Berílio. Berílio ele é 4, né? Tanto o berílio quanto o bório, eles são classificados como semimetais. O que são semimetais para esse caso? Eles são metais que têm características de não metais, né? Então, apesar da camada de valência dizer que ele é um metal, ele se comporta como um não metal, ou seja, eu preciso receber elétron para poder ficar estável, tá? O seu berílio tem 4, só que na camada de valência tem 2. Então, a tendência dele também era perder 2 e ele ficaria com 2 na última camada. Uma coisa bem interessante, não falei para vocês que o hidrogênio não ficou com 2 na última camada? Se você olhar a família dos gases nobres, todos os elementos têm 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio. O hélio tem 2, então o hidrogênio estabiliza e fica semelhante ao hélio. Quando eu faço isso para o berílio ele não consegue perder 2 para ficar estável, semelhante ao hélio. Ele recebe 2, e aí corrigindo, ele fica com 4 elétrons na camada de valência, tá certo? O seu bório, na última camada, ele tem 3 de total de 5. Então, a tendência do bório também era perder 3 elétrons e ficar semelhante ao hélio. Só que ele não consegue, ele tem que receber elétron para poder adquirir 6 na última camada. Então, todo mundo na ligação covalente vai ficar com 8, com exceção do H, do berílio e do bório. Respectivamente, 2 na camada de valência, 4 para o berílio e 6 para o bório. Tranquilo? Daí, o que ocorre aqui? A gente já viu que é o compartilhamento de elétrons e é uma ligação entre não metais. A gente vai dar um primeiro exemplo para vocês. Eu peguei aqui o H e o Cl. A primeira coisa que eu vou olhar é se ambos pertencem à forma da ligação covalente. Então, eu olho aqui na tabelinha e vejo que tem o H
e também tem o Cl. Então, eles vão fazer ligação covalente entre si. Então, o meu hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Então, quem tem um, nesse caso, para o H, recebe um elétron e fica estável com 2. Só que a quantidade de elétrons que eu recebo é o tipo de ligação, ou seja, quantas ligações ele vai fazer no meu composto. Então, se eu tenho um elétron, eu só faço uma ligação. Olhando para o seu cloro, né? O cloro, ele tem 17 ao total, mas na camada de valência ele tem 3s2 e 3p5. Então, significa que ele tem 7 elétrons ao total. Então, quem tem 7 recebe 1. Então, quem recebe 1 tem uma ligação para fazer. Bom, na ligação covalente eu tenho 3 formas de abordagem. A forma eletrônica, que é chamada fórmula de Lewis, a fórmula estrutural, que é o tipo de ligação que cada elemento faz dentro do composto, e a fórmula molecular. Se você pegar o Hzinho, eu vou vir aqui com o H e vou colocar a quantidade de elétrons que ele tem na última camada, que é 1. O meu cloro, ele tem 7 na última camada. O que eu vou fazer? Eu vou aproximar um elemento ao outro. Quando eu aproximo, eu compartilho o elétron do hidrogênio com o cloro. Se vocês tamparem o cloro, você vai perceber que o hidrogênio ficou com 2, que era aquilo que ele precisava. Se vocês tamparem o hidrogênio, vocês vão perceber que o cloro vai ficar com 8. Então, nesse caso, ambos ficaram estáveis. A partir do momento que você já estabilizou, a ligação se encerra. Essa é a fórmula eletrônica. Agora, vamos cobrar de vocês a fórmula estrutural. A estrutural é aquele que vai demonstrar o tipo de ligação que cada elemento fez com o outro. Cada compartilhamento, cada união representa um traço de ligação. Como eu só fiz uma ligação para o H com Cl, então formou H-Cl. Esse tracinho para mim representa uma ligação simples. E na hora de eu dar a fórmula da minha molécula, a regra me diz o seguinte: na hora que eu for formular, a fila de eletronegatividade é do elemento mais negativo para o menos negativo. Então, nesse caso, o mais negativo é o flúor e o menos negativo é o hidrogênio. Na hora que eu for fazer a minha ligação, é sempre de trás para frente. Então, o hidrogênio é menos negativo, então a gente começa por ele, ok? Bom, o segundo e último exemplo que a gente vai falar é a formulação da água, tá certo? Os outros exemplos a gente vai falar online, a gente vai discutir e vai fazer juntos, beleza? Hidrogênio. O meu hidrogênio tem um elétron e o oxigênio tem 8. A gente já viu que o hidrogênio precisa de um elétron, então ele faz uma ligação. Já o oxigênio, quando você faz a configuração, na última camada ele tem 6 elétrons. E quem tem 6 precisa de 2. Então, quem precisa de 2 faz 2 ligações. A regra da covalente diz o seguinte: aquele elemento que precisar de mais elétrons vai no centro da estrutura para se estabilizar. Então, como o oxigênio precisa de mais, eu coloquei o O no centro. A partir do momento que eu coloquei ele no centro, eu venho com o primeiro hidrogênio, coloquei ele na esquerda, com um elétron apenas. Aproximei. Na hora que eu aproximei, o H puxou o elétron do O e os dois fizeram ligação. Então, o hidrogênio já ficou com 2. Se eu contar o oxigênio agora, o meu oxigênio tem 2, 4, 6, com mais um 7. Ainda está faltando ligação para H, então eu completo para o O. Então, eu completo com mais um Hzinho aqui. E aí, esse H da direita também fez uma ligação com o oxigênio. Então, ambos ficaram estáveis. Cada hidrogênio da estrutura tem 2 e o seu oxigênio ele tem 8 elétrons, ok? Bom, essa é a forma eletrônica ou de Lewis. Agora eu vou representar na forma estrutural, né? Cada união representa o quê? Uma ligação. Então, esse H da esquerda fez uma ligação com o oxigênio central, tá vendo? Esse oxigênio central fez uma ligação com o hidrogênio da direita, tá? O que vocês não podem fazer é o seguinte: colocar o O, 2 ligações para baixo com um único H. Por quê? O que você está dizendo? Que o H está fazendo dupla ligação. E, na verdade, o H não faz dupla, ele só faz uma. Então, do jeito que está a sua eletrônica, tem que estar estrutural. Uma é cópia fiel da outra. Só que na estrutural você não demonstra a quantidade de elétrons, tá certo? Na hora de eu formular, é sempre de trás para frente. Como é uma ligação entre o H e o O, significa que o H vem primeiro.
Então, nessas condições, o meu H eu tenho 2. Então, ficou H2O. Ok? Beleza? Primeiro, então a gente fez uma pequena introdução do que a gente vai falar na sexta-feira. E dúvidas mais abrangentes ou específicas, a gente vai discutir nessa nossa aula online, tá bom? A priori, você até consegue fazer os exercícios, mas ele vai cobrar mais coisas de vocês, tá? Seria interessante a gente fazer juntos, tudo bem? Outra coisa que pode surgir nos seus exercícios é o seguinte. Cada compartilhamento, ele entra como dado de elétrons compartilhados. Então, se você olhar para a sua água, eu compartilhei 2 hidrogênio e oxigênio com mais 2 hidrogênio e oxigênio. Ao total compartilharam 4. Se perguntarem para vocês a quantidade de elétrons não compartilhados ou disponíveis, é aqueles que ficaram sozinhos. Então, se você olhar em volta do O, sobraram 2, sobraram 4. Então, tem 4 elétrons disponíveis ou 2 pares de elétrons disponíveis. Quando você olha para o seu HCl, você compartilhou 2, um do H e um do Cl. Ficaram disponíveis para a gente 2, 4, 6, ou seja, 3 pares de elétrons disponíveis ou 6 elétrons disponíveis, tá certo? A aula 18, né, o que eu falei com vocês hoje, meninos, foi sobre ligação covalente comum, tá? Na próxima aula a gente vai discutir a estrutura do gás carbônico, do gás hidrogênio, de compostos orgânicos, que faz referência, né, às primeiras aulas 16 e 17. E a aula 18 é a ligação covalente dativa, que nós vamos falar, se der tempo, na sexta-feira, tá? Caso não dê tempo, a gente discute na próxima aula. Tudo bem? Então, eu espero vocês na sexta-feira e aí a gente conversa melhor, tá bom? Uma ótima semana, um bom retorno para vocês e um grande beijo.